Então o que nós vamos fazer agora é ver como a gente vai representar os vetores, como que a gente vai descrever os vetores e como nós realizaremos algumas operações básicas entre os vetores. Então, um vetor, graficamente, ele vai ser representado por uma seta, tá? Então isso daqui é um vetor. E eu posso dar o nome desse vetor, por exemplo, vetor A. E no geral a gente pode representar também, colocar uma setinha em cima do vetor, tá? Então, uma letra com uma setinha em cima representa um vetor. Essas não são as únicas maneiras de representar um vetor, tá? A gente costuma aparecer também às vezes em livros, vetores escritos em negrito, tá bom? Mas aqui eu vou usar a setinha, perfeito? Então isso aqui é um vetor A, né, que pode representar qualquer grandeza, uma força, uma velocidade. Por hora vamos chamar apenas de vetor A. Se eu pegar um segundo vetor aqui, deixa eu copiar esse vetor e vou colar ele aqui, por exemplo, tá? Opa, não do jeito que eu queria aqui. Então eu pergunto, né? Vou chamar esse vetor vetor B. Vetor B. Vamos falar que o vetor A ele representa um comprimento qualquer de 5 centímetros. E o vetor B também representa o mesmo vetor de 5 centímetros, ou seja, um deslocamento, tá? De 5 centímetros. A pergunta é, o vetor A, ele é igual ao vetor B? Ora, o que caracteriza um vetor? Nós vimos que na aula passada que um vetor é caracterizado por uma direção, aqui a direção tanto de A quanto de B é uma direção diagonal, e eles têm a mesma direção. É caracterizado por um sentido, ou seja, de baixo para cima, os dois são de baixo para cima, por um número, os dois, né, têm um tamanho igual a 5, o módulo deles vale 5, e a unidade de medida, os dois é 5 centímetros, né, os dois têm a mesma unidade de medida de centímetros, então esses dois vetores são iguais, certo? Agora deixa eu pegar um terceiro vetor, esse vetor aqui, que também mede 5 centímetros, e vou chamar esse vetor de vetor C. Será que o vetor A ele é igual ao vetor C? Essa é a pergunta. Então, para dois vetores serem iguais, eles têm que ter essas características. Repare, vamos começar agora de baixo para cima. Eles têm a mesma unidade de medida. O vetor A é medido em centímetro, o vetor C também é em centímetro. Então, eles carregam a mesma unidade de medida. O tamanho deles, o número é o mesmo. O vetor A mede 5, o vetor C mede 5. O sentido, olha só o sentido. O vetor A é de baixo para cima e o vetor C é de cima para baixo, ou seja, o sentido não é o mesmo. Então, como o sentido não é o mesmo, eles não são iguais. O vetor A não é igual ao vetor C, ok? Então, de novo, dois vetores só vão ser iguais se eles tiverem todas essas grandezas, essas quantidades em comum, não grandezas, né? Essas quantidades em comum, direção, sentido, número e unidade de medida. Isso mostra que eu posso pegar o meu vetor, um vetor específico, colocar em qualquer posição, que ele continua sendo o mesmo vetor, tá? Agora, se eu pegar esse vetor e, por exemplo, aumentar ele, já não é mais o mesmo vetor, tá? Se eu pegar um vetor e fizer qualquer coisa com ele, se eu pegar esse vetor e rotacionar ele, né? Vamos... Não sei se eu consigo girar ele aqui. Acho que eu não vou conseguir girar ele aqui do jeito que eu queria. Ok, tem coisa que eu nunca mexi aqui, mas tudo bem. Vamos mover ele um pouquinho. Se eu pegar esse vetor e fizer qualquer coisa que altere seu tamanho, que altere a forma dele, não é mais o mesmo vetor. Beleza? Então, para dois vetores serem iguais, eles têm que ter todas as mesmas características, direção, sentido, número e unidade. Mas eu posso pegar um vetor e transladar ele. Eu posso pegar o vetor A e colocar ele aqui na posição de B e continuar sendo o mesmo vetor. Tá? Então a gente pode falar que os vetores eles são invariantes sobre uma operação chamada de translação. Ou seja, se eu pego um vetor e mudo ele de posição apenas, ele continua sendo o mesmo vetor. Tá? Mas o vetor não ele não é invariante sobre rotação, por exemplo. Se eu pegar o meu vetor A e rotacionar ele, o que é rotacionar? É girar ele. Então eu vou pegar meu vetor A e vou girar ele para cá. Vou jogar ele para cá. Não é mais o mesmo vetor, tá? Porque agora não tem mais a mesma direção e sentido. O sentido ele até manteve, né? De baixo para cima, mas não tem mais a mesma direção que ele tinha, tá? Então não é o mesmo vetor. Então vamos atentar com isso, tá bom? Isso vai ser muito importante. Uma vez que a gente sabe então representar graficamente um vetor,
vamos analisar esse vetor num plano cartesiano. Então, nosso plano cartesiano é o nosso plano x e y. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Ok? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho só. Certo? E eu tenho o meu vetor A aqui. Esse é o meu vetor A. Tá? Não importa agora se é centímetro, o que é. Só quero representar esse vetor agora num plano cartesiano. Esse plano cartesiano pode ser um plano de velocidade, de força, de aceleração, seja o que for, tá? O fato é o seguinte, quando a gente observa esse vetor num plano cartesiano, repare que esse vetor está numa direção entre x e y, ok? Mas no geral é sempre interessante a gente conseguir descrever um vetor, quanto que ele mede em x e quanto que ele mede em y, tá bom? Então para isso o que a gente faz é o que a gente chama de projeção de um vetor. Eu vou projetar o meu vetor na direção x e depois eu vou projetar o meu vetor na direção y. Como que eu faço isso? Olha, eu pego a extremidade do vetor. O que é a extremidade do vetor? A extremidade do vetor é onde está a setinha, tá? Então, aqui marca a origem do vetor e esse ponto onde está a setinha marca a extremidade do vetor. Então, para eu projetar o meu vetor em x, eu vou pegar a extremidade do vetor e vou descer ela até chegar no eixo x. Tá? Então, eu vou fazer um prolongamento da extremidade do vetor até descer no eixo x. Então, o eixo x está marcado aqui. Consequentemente, a projeção do meu vetor A no eixo x, ele começa na origem ali e termina no eixo x, ok? Então esse vetor vermelho que está na horizontal, eu vou falar que ele é meu vetor A na direção x. Vou escrever como AX, perfeito? Posso até colocar uma setinha aqui porque ele também é um vetor, ok? Para encontrar o meu vetor em y, deixa eu mudar a cor aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a extremidade do vetor A e vou projetar ele agora só aqui no eixo vertical, no eixo y. Então, ele vai ficar projetado aqui o ponto, né? Seria a sua coordenada em y. Então, qual vai ser meu vetor em y? Ele começa na origem e vai até esse pontinho. Então, esse vetor em verde, ele é o meu A, meu vetor A, só que projetado em y, ou seja, AY. Ok? Agora, uma vez que nós conseguimos projetar nossos vetores, a gente pode escrever que o meu vetor A, em azul, ele nada mais é do que uma soma de componentes do meu vetor na direção x com o meu vetor na direção y. Tá? Essa é a forma geral que a gente escreve um vetor. Ou seja, o meu vetor A, ele mede um certo valor em x e um certo valor em y. Perfeito? Aqui, para fins de notação, esses x e y não são incógnitas, tá? Não são variáveis. Aqui esses x e y, eles representam que eu estou trabalhando com o vetor na direção x e estou trabalhando com o vetor na direção y. Por isso, a gente costuma colocar um chapéuzinho, um circunflexo, tá? Deixa eu melhorar esse circunflexo. Um circunflexo, tanto em x quanto em y. Tá? Então, esse x chapéu, a gente pode chamar de x chapéu e y chapéu, eles são o que nós chamamos de versores. Tá? A função dos versores é só mostrar em que eixo que eu estou trabalhando com o meu vetor. Uma outra notação equivalente que a gente pode usar é a seguinte: o meu vetor A, ele pode ser escrito como uma componente na direção x, só que eu posso escrever essa direção x como um i, tá? I chapéu, e uma direção y, que eu posso escrever como j chapéu, tá bom? Então, são só notações diferentes que querem dizer a mesma coisa. Então, x chapéu e i chapéu é a mesma coisa. Y chapéu e j chapéu é a mesma coisa. Tá? Isso significa que se eu tiver um valor com i chapéu, quer dizer que a medida desse vetor no eixo x. Tá? Se eu tiver uma medida com j chapéu, é a medida do vetor no eixo y. Perfeito? Aqui eu estou falando de um espaço bidimensional, de dimensão x e y. Mas eu posso generalizar um vetor para um espaço tridimensional. Para o caso tridimensional, eu teria a componente do meu vetor A na direção x, a componente do meu vetor A na direção y e a componente do meu vetor A na direção z, certo? Ou seja, eu coloco um terceiro eixo ali, vai ficar x, y, z. Isso é equivalente a eu escrever A na direção i chapéu, A na direção j chapéu e seguindo, né, o alfabeto, A na direção ij k chapéu. Perfeito? Então são notações diferentes. Mas o que significa isso exatamente? Vamos supor que eu tenho aqui um vetor A. Vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu fazer de verde.
Então, um exemplo. Deixa eu já colocar uma próxima página aqui. O meu vetor A, ele é dado por isso daqui. 2x chapéu menos 3y chapéu. Isso é análogo ao escrever 2i chapéu menos 3j chapéu. Tá? Mesma coisa. Qual que seria a representação desse meu vetor? Como que eu faço para desenhar esse meu vetor no plano cartesiano, né? É simples. Então vamos desenhar o plano cartesiano aqui. Não vai ficar muito reto, tá? Porque eu não estou usando régua nem nada. Mas vamos lá. Em x, o cruzamento de x com y marca o ponto 0. Então, para a direita tem os números positivos. 1, 2, 3, 4. Para a esquerda os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Para y, né? Para cima eu tenho os positivos. 1, 2, 3 e assim por diante. E para baixo eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, o que seria, qual que é a representação do meu vetor A no plano cartesiano? Ora, é só ver as coordenadas. Repara que o meu vetor A ele é 2x. Isso significa que o meu vetor A ele tem um comprimento 2 no eixo x. Então, eu olho o eixo x, 2 está aqui. Então, meu vetor A, apenas em x, ele vai daqui até aqui. Ok? Em y, ele mede menos 3. Olha o sinal negativo aqui, ó. Ele mede menos 3. Então, eu tenho que olhar no eixo y e até o menos 3. Aqui está o menos 3. Então, no eixo y, minha componente do vetor é essa daqui. Certo? Então, onde está o meu vetor de fato? Onde que eu vou desenhar o meu vetor de fato? Ora, uma vez que eu tenho os vetores em x e em y, eu vou fazer um prolongamento. Tá? Ou seja, eu vou pegar aqui ó, a extremidade do meu vetor em x e vou prolongar. Prolongar é fazer... Você pega uma régua, tá? E simplesmente vai fazer um tracejado ali para baixo ou para cima. Aqui eu vou fazer para baixo porque o meu vetor y está para baixo. E eu vou fazer a mesma coisa agora. Partindo do meu vetor y, eu vou prolongar ele. Para onde? Vou prolongar ele para a direita. Por quê? Porque meu vetor x está para a direita. Então eu vou prolongar. Vou sair da extremidade do meu vetor y e vou prolongar ele para a direita. Certo? Repare que os meus vetores, o prolongamento se cruzaram aqui. Isso indica que nesse ponto, nesse cruzamento, é onde eu tenho a extremidade do meu vetor A. Então, o vetor A ele tem sua origem bem na origem do plano cartesiano e ele termina no meu ponto de cruzamento dos meus vetores ali. Então, aqui em vermelho está a representação no meu vetor A. Perfeito? Vamos fazer mais um caso para ficar bem didático aqui, né, para a gente entender certinho. Vou usar agora a notação IJ, então vou pegar um vetor B qualquer. E esse vetor B ele mede menos 4i mais 5j. Como que vai ser a representação desse vetor? Como que a gente vai desenhar esse vetor? Ora, vamos colocar nosso plano cartesiano. Aqui eu vou tentar fazer um pouco mais reto, tá? Então vamos fazer nosso plano cartesiano. Aqui é o eixo y. Aqui é o eixo x. Então, y, x. A origem marca o ponto 0. Então, para a direita, no eixo x eu tenho os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. E para a esquerda, os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Para y, para cima eu tenho os positivos. 1, 2, 3, 4, 5. E para baixo os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos... e assim por diante. Então vamos lá, vamos desenhar o nosso vetor B no plano cartesiano. Para isso eu olho as componentes. Primeira componente, componente I. Lembrando que a coordenada x, quanto que o meu vetor mede em I? Ele mede menos 4. Então menos 4 em x em I está aqui. Então esse daqui é o meu vetor apenas no eixo x. Ok? E o meu vetor em y, quanto que ele mede? Em y, ele mede 5. Ele está aqui em cima. Então, em y, eu tenho esse vetor aqui. Ó. Esse é o meu vetor em y. Então, onde que está meu vetor B de fato? Vamos fazer o prolongamento. Vou partir da extremidade do meu vetor em x e vou prolongar ele para onde? Para cima ou para baixo?
Eu vou prolongar ele para cima, porque o meu vetor y está indo para cima. Então eu saio aqui do meu vetor em x e prolongo ele para cima. Vamos prolongar agora o vetor y. Para onde que eu vou prolongar o vetor y? Eu vou prolongar ele para a esquerda, porque o meu vetor x está apontando para a esquerda. Então eu vou prolongar ele para a esquerda. Perceba, né, que o prolongamento de x depende da direção de y. E vice-versa, o prolongamento de y depende da direção e sentido de x. Então, os meus prolongamentos se encontraram aqui. Consequentemente, meu vetor b ele sai da origem e vai até esse ponto. Então, aqui está o meu vetor b. Esse é o meu vetor b. Ok? Então, é assim que a gente representa vetores no plano. Tá? Para terminar essa aula, vamos falar sobre como eu calculo o módulo dos vetores. Porque lembra que o vetor ele também possui um módulo, né? O que determina um vetor, direção, sentido e o módulo dele ali, o tamanho do vetor. Então, meu vetor A, por exemplo, meu vetor A ele mede 2 na direção x e menos 3 na direção y. Tá? Mas 2 é uma medida só em x, menos 3, ou 3, né? É uma medida só em y. A questão é quanto que mede de fato o meu vetor A. Então, olha só. Para visualizar isso, vamos pegar aqui de novo o nosso plano cartesiano. Tá? Não vou me preocupar com valores agora aqui de fato. Mas a gente viu que se eu tenho um vetor qualquer aqui, um vetor A qualquer, ele é formado por um prolongamento na direção x e por um prolongamento na direção y. Na direção y ali. Certo? Então aqui seria o meu AY e aqui seria o meu AX. Ok? Ficou muito pequeno esse desenho aqui, deixa eu dar uma ampliada nele, só para a gente visualizar melhor. Vou até fazer esse vetor em x um pouco mais bonito aqui. Então aqui está meu prolongamento, não, né? Minha componente em x e aqui minha componente em y. Lembra que nós falamos logo no começo da aula que eu posso pegar um vetor e transladar ele. Se eu só transladar ele, esse vetor continua sendo o mesmo vetor. Então eu vou pegar o meu vetor AY e vou tirar ele daqui e vou escrever ele aqui, ó. Vou transladar ele aqui para o lado. Tá? Só mudei ele de posição, ele continua sendo o mesmo vetor porque eu não fiz mais nada com ele, só mudei ele de posição. Por que eu fiz isso? Porque repara que o meu vetor A com seus dois vetores, com suas duas componentes em x e y, eles formam aqui um triângulo retângulo, certo? Onde o meu A, o meu vetor A, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e tanto a x quanto a y eles são os catetos desse triângulo retângulo. Ora, nós temos uma relação básica entre a hipotenusa e os catetos. E essa relação é o que a gente chama de teorema de Pitágoras, que fala o seguinte: se eu pegar a hipotenusa e elevar ela ao quadrado, aqui eu já vou explicar, tá? Essas duas barrinhas, isso vai ser igual aos catetos ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras, que a gente aprende na matemática. Então, a hipotenusa, a ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ax ao quadrado mais y ao quadrado. Essa barrinha vertical é o que a gente chama de módulo. Tá? O que é o módulo? Basicamente, tá, o módulo é um número sem o seu sinal. Então, por exemplo, se eu tenho o número 5, o módulo do número 5 é o próprio número 5. Agora, se eu tiver menos 5, o módulo de menos 5 é o 5, ou seja, é um número sem o seu sinal. Tá? Como aqui, por exemplo, no exercício anterior, nós tínhamos um menos 4, quando a gente for calcular o módulo desse vetor, a gente não vai se preocupar com menos 4, a gente vai se preocupar simplesmente com o número 4. A mesma coisa do anterior, menos 3, a gente vai se preocupar com o menos, e sim só com o número 3. Tá? A gente pode melhorar isso daqui. Propriedades da matemática. Eu posso pegar e tirar a raiz quadrada dos dois lados da minha equação. E aí eu vou ter simplesmente que o módulo do meu vetor A é a sua componente em x ao quadrado mais a sua componente em y ao quadrado. Perfeito? Então olha só. Isso daqui, esse é o módulo do meu vetor. É como a gente vai determinar o tamanho do meu vetor. Perfeito? Então, vamos calcular o módulo aqui do primeiro caso. Então, qual que é o módulo do meu vetor A? O módulo do meu vetor A
seguindo a nossa fórmula, vai ser a raiz quadrada do quê? Raiz quadrada da componente do vetor na direção x ao quadrado, mais a componente do vetor na direção y ao quadrado. Então, na direção x, o meu vetor mede 2. Então, é 2 ao quadrado. Mais a direção y. Na direção y, ele mede menos 3. Mas lembra, é um módulo. Então, eu esqueço o sinal. Então, é simplesmente 3 ao quadrado. Então, quanto que vai dar isso daqui? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, o módulo do meu vetor é raiz quadrada de 4 mais 9. Ou raiz quadrada de 13. Certo? Eu não falei do que é esse vetor, se ele é deslocamento, não sei o que. Então, é 13... 13... Colocar assim... 13U UM, tá? Unidade de medida respectiva aí. Tá? Se for metro, se for deslocamento em metro, vai ser raiz de 13 metros. Se for... velocidade, raiz de 13 metros por segundo, assim por diante, ok? Vamos ver para o segundo caso, quanto que é o módulo do meu vetor B. Então, o módulo do meu vetor B vai ser a raiz quadrada do quê? Da componente em x ao quadrado, x é o menos 4, mas como é módulo, é simplesmente o número, então 4 ao quadrado, mais a componente em y, 5 ao quadrado, ok? Então, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 5 ao quadrado, 25. Então, isso daqui é a raiz de 16 mais 25, ok? Então, quanto que mede, né? Qual que é o tamanho do meu vetor B? Vai ser a raiz quadrada, 16 vezes 25, 41, ok? 41 unidades de medida. Não falei do que é, tá? Então vou deixar só a unidade de medida aí, perfeito? Você pode, logicamente, né? A raiz quadrada de 41, deixa eu fazer no computador aqui, ela dá aproximadamente 6,4. Então você pode escrever, né? Que isso aqui é aproximadamente 6,4 unidades de medida, perfeito? E de cima, a raiz quadrada de 13 vai dar um número entre 3 e 4, 3,6. Então aqui você pode escrever 3,6 aproximadamente, tá bom? Mas é assim que a gente representa vetores no plano cartesiano e é assim que a gente calcula o tamanho desses vetores no plano cartesiano. Na próxima lição, a gente vai ver mais alguns exemplos e ver como que a gente faz soma de vetores. Tá? Essa é a operação de multiplicação de vetores, mas para esse curso específico a gente não vai falar de multiplicação de vetores. A menos que chegue algum momento que isso seja necessário. Mas como eu estou focando mais uma coisa de física bem básica para ensino médio, eu não vou falar de multiplicação de vetores. A menos que chegue em algum momento e precise falar disso, ok? Então, nos vemos na próxima.